nossa cara como a gente vê. Até parece um espelho toda vez que eu te vejo. Se reflete nossa feira, a cultura, nosso jeito, o carinho e o respeito que a gente sente por você. TV Feira, cabe uma cidade inteira. A equipe é massa, só programa barril. É no 2.1 é na TV Brasil. TV Feira, cabe uma cidade inteira. A TV que é a cara de feira. Olá, está começando mais um Pauta Saúde. O tema do programa de hoje é doenças respiratórias. E é por isso que nós vamos entrevistar um especialista na área, a doutora Alana Nelly, ela que é médica pneumologista e vai tirar todas as dúvidas acerca do tema. Doutora, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para participar aqui do Pauta Saúde. E para começar, eu quero que a senhora fale quais são as doenças respiratórias mais comuns, né, que a senhora observa na sua prática clínica. Certo. Sem dúvida, as doenças que a gente, como pneumologista, mais encontra no dia a dia de consultório são as doenças relacionadas às exposições ambientais, que se somam às suscetibilidades dos pacientes individualmente. Então, doenças alérgicas, predominantemente manifestadas como rinite, como asmas alérgicas, que são doenças que também têm um componente familiar somado aí na predisposição. Além dessas, as doenças relacionadas à exposição à fumaça do cigarro, né, ao tabaco, como a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e as doenças infecciosas pulmonares, e em especial a pneumonia. E aí eu falo tanto em ambiente ambulatorial, no dia a dia de consultório, quanto no ambiente de internamento hospitalar também. No caso, doutora, da asma e da rinite, que são super comuns, Isso. São doenças que não têm cura, é isso, mas tem tratamento. Isso, a gente costuma brincar, pelo menos eu brinco em consultório com meus pacientes que estão bem controlados, que não são ex-asmáticos. A asma é uma doença realmente da vida, mas hoje em dia nós já conseguimos falar em remissão de asma. Então é como se a doença adormecesse mediante o acompanhamento regular e o uso das medicações conforme a prescrição seja feita. Então sim, a gente tem sucesso terapêutico tanto de asma quanto de rinite, mas esses pacientes eles não podem perder o segmento durante o envelhecimento. Eles precisam ser vistos pelo menos uma vez no ano. Doutora, em relação às principais doenças, né, as doenças respiratórias mais comuns, os pacientes geralmente procuram um especialista quando apresentam algum sinal específico, eles já vão com um diagnóstico que imaginam que seja a doença. Como é que funciona assim? Como é que é? Normalmente e infelizmente os pacientes já chegam, a grande maioria, com a doença um pouco mais avançada do que deveriam, né? Então já chegam com sinais de alarme. Uma falta de ar que já vem há algum tempo e está piorando, de forma que passou a impedir a realização das atividades básicas da vida. Eu praticava uma caminhada mais intensa, hoje em dia eu não caminho. Eu estou começando a cansar quando troco de roupa. Ou então, quando eu durmo, quando eu deito para dormir, eu não consigo dormir porque meu peito pia muito. Esses são relatos que eu posso dizer que eu ouço todos os dias no consultório de pacientes de primeiro diagnóstico, especialmente da asma. E eventualmente, graças a Deus não é o diagnóstico mais comum, mas acontece, as neoplasias de pulmão, os cânceres de pulmão, quando o paciente encara aquela tosse como uma tosse que é sua, né, toma até propriedade do sintoma, achando que faz parte do organismo dele, e tosse não é normal, tossir não é normal, a menos que haja realmente uma causa ali bem estabelecida. Então, assim, em resumo, os pacientes costumam chegar no estadio de doença um pouco mais avançada e a gente já tem que começar o tratamento com doses maiores e a partir do controle a gente vai diminuindo as doses. No caso da asma e da rinite, por exemplo, doutora, esses pacientes eles procuram tratamento geralmente de forma mais tardia, mas significa que as doenças acompanham eles desde a infância ou ela pode se desenvolver na fase adulta? Falando de asma e de rinite, a grande maioria das pessoas desenvolve sim nos primeiros anos de vida e com o amadurecimento do sistema imunológico, né, com o próprio envelhecer, as doenças tendem a diminuir de intensidade de sintomas, mas existe sim o diagnóstico de asma de início tardio, já nos pacientes jovens e adultos, e existem as asmas relacionadas às exposições ocupacionais, então pacientes que trabalham em serviços de limpeza, pacientes que trabalham em indústrias, que não usam o EPI corretamente, a gente também tem esse tipo de agravo somado, né? Não só aquela doença que começou na juventude.
E como é que é feito o diagnóstico, doutora, dessas doenças respiratórias mais comuns? O diagnóstico, sendo uma especialidade clínica, não foge à regra, o diagnóstico é clínico. Na maioria das vezes, o pneumologista ele pede os exames complementares para certificar-se do seu diagnóstico. Muitas vezes a gente pode se surpreender com um outro diagnóstico somado, né? O paciente veio por clínica de asma ou de DPOC, mas fez uma radiografia de tórax ou uma tomografia, achou um nódulo pulmonar. E aí a gente passa a acompanhar também o nódulo pulmonar. Mas na grande maioria, com relato de algum desses sintomas que eu te trouxe, te exemplifiquei, a gente já tem um diagnóstico na cabeça e aí normalmente nós pedimos radiografia de tórax simples e o exame que avalia a capacidade pulmonar, que é a espirometria também, que a gente chama do examezinho do sopro, em que mediante os estímulos a gente consegue graduar como é que está a função naquele momento. São os exames mais básicos, eu diria, além do diálogo, para a gente chegar numa conclusão. Os pacientes, doutor, eles devem procurar um especialista, um pneumologista, somente se apresentarem sintomas, sinais de alguma doença respiratória, ou essa consulta ela deve acontecer preventivamente durante a vida? Eu faço votos de que a pneumologia passe a ser uma especialidade tão acionada quanto a cardiologia, como uma consulta de rotina. Sim. Nós somos menos médicos em número atuando nessa especialidade aqui na Bahia e acho que faz parte da cultura mesmo do acompanhar, fazer exames de check-up, estar no cardiologista pelo menos uma vez por ano. Verdade. Isso não é uma realidade da pneumologia ainda. Mas sim, a recomendação é de que haja pelo menos uma avaliação e mais de uma, conforme a nossa orientação, nos pacientes que já têm algum diagnóstico de doença pneumológica, especialmente se já tem uma história familiar de câncer, de asma, que são doenças que têm um componente hereditário importante. E quais são os principais fatores de risco, doutora, associados às doenças respiratórias? Certo. Então, nós temos o componente hereditário, como eu disse, nós temos o componente de exposição ambiental, especialmente a poeira, a mofo, que no Brasil nós temos uma prevalência de doenças alérgicas relacionadas ao mofo, à umidade muito alta, ao tabaco também, né? Então, obviamente, a exposição a fumaças, a vapores aquecidos são todas negativas. E existem exposições mais incomuns, né? Trabalhadores de mina, que vivem ali da mineração, do contato com os minérios. Os minérios também soltam poeira, que pode induzir doença pulmonar. Como eu te disse, pessoas que trabalham no serviços de limpeza, com borracha, com fumaças, esses todos são agressores à saúde respiratória. Existem doenças também, doutora, respiratórias que estão mais relacionadas às estações do ano, como por exemplo o verão é mais suscetível que a gente tenha alguma doença por conta das altas temperaturas, por exemplo? A gente costuma ver a maior incidência de eventos e de piora nos períodos mais frios, né, no meio do ano, relacionada com a queda da temperatura e com o aumento da umidade, a aglomeração, porque fica mais frio, e aqui coincide com os festejos juninos. Verdade. Então a gente tem fumaça, frio e umidade, tudo que pode induzir a piora. Mas alguns pacientes relatam a sensibilidade maior nos meses mais quentes, especialmente na primavera, pela circulação maior do pólen, que também é um alérgeno bastante conhecido. Então, assim, de uma forma geral, meses mais frios, mas individualmente, sim, a gente tem, especialmente mudanças de temperatura muito rápidas e contato com os alérgenos do ar. Doutora, e quais são as medidas preventivas, né, os pacientes podem tomar para tentar reduzir o risco de desenvolver doenças respiratórias, se não for um caso, por exemplo, hereditário? Certo. Então, em primeiro lugar, é manter a avaliação de rotina com o especialista, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, ou então diagnosticar a doença em estágios precoces para que o tratamento seja mais efetivo. A prevenção em primeiro lugar. As imunizações também são super importantes, né? Como pneumologista, eu tenho a obrigação de reforçar a importância do calendário vacinal atualizado. Nós temos inúmeros relatos de pacientes que eram exacerbadores de suas doenças de asma, do que quer que seja, e quando passaram a manter o calendário vacinal atualizado, a frequência de pioras a cada ano foi diminuindo ou até deixou de existir. Então, existe realmente esse componente da vacina atuando como um modulador imunológico, de forma que a doença se acalme, digamos assim. Então, consultas de rotina, imunização e prevenção à exposição, bem como o uso regular da medicação.
se a medicação não foi bem adaptada ao uso, né? Os dispositivos inalatórios muitas vezes não são tão fáceis de usar quanto tomar um comprimido com água. Sim. Exige esforço. Então, importante que não deixe de tomar sem a ciência do médico que acompanha, porque a gente tem um intervalo de tempo sem medicação e com a tendência à piora para o médico só avaliar depois, quando o paciente já está pior. Então, não se adaptou ao dispositivo, retorna em consulta para a gente conseguir adaptar para um novo. Quais seriam, doutora, essas vacinas, né, que são distribuídas pela rede de saúde pública, pelo SUS, e que podem evitar doenças respiratórias, por exemplo? Então, hoje em dia a Covid, a gente tem imunização contra a Covid, imunização para a influenza, que é sazonal e anual, a H1N1. Nós ainda não começamos a campanha esse ano. Essas duas são obrigatórias para todo o calendário vacinal de todos os adultos. Para os pacientes que são portadores de doenças respiratórias crônicas, como asma e como enfisema pulmonar, que é a DPOC, e outras doenças intersticiais, fibrose pulmonar, outros tipos de doença mais incomuns, a gente também recomenda a imunização contra o pneumococo, que é a pneumo 13 e a pneumo 23, que são dispensadas também pelo governo, porém, mediante a apresentação do relatório emitido pelo médico. Doutora, em relação à Covid, né, nós vivemos uma pandemia, o que é que essa doença, esse vírus, ele mudou na realidade de vocês? E a gente também tem muitos casos de doenças respiratórias associadas à Covid? Sim. Hoje a gente vive um cenário completamente diferente, né? Existem pacientes que ainda vivem a realidade dos sintomas de Covid aguda, que a gente chama de Covid longa, uma Covid que tem permanecido com pacientes que passaram a desenvolver algum grau de dispneia, de cansaço, seja aos esforços, seja em repouso. E existem pacientes que tiveram condições antigas exacerbadas. Então, temos muitos pacientes que, eu tive asma quando era criança, na verdade tem asma, porém manifestava quando era criança, envelheci, estava ótimo, hoje eu tenho 50 anos, tive Covid e voltei a ter os mesmos sintomas que tinha na infância. Então, o vírus atuou como um gatilho. Então, seriam pacientes com comorbidades? Em grande maioria, sim. Mas aí tem uma outra parcela da população que simplesmente desenvolveu, né? Desenvolveu e continuam sofrendo com algum processo. Doutora, mudanças no estilo de vida, né? Por exemplo, a prática de atividades físicas ou com a alimentação mais balanceada, isso também interfere de alguma forma no tratamento ou até evitando que doenças respiratórias possam existir? Com certeza. A gente estimula bastante a prática de exercício físico, especialmente exercício aeróbico. É para cansar, é para suar, para que a gente melhore o condicionamento cardiovascular e cardiorrespiratório. Eu costumo exemplificar para os pacientes da seguinte forma: na época que a gente viveu a pandemia, que a gente ouvia falar que os pacientes com Covid grave, que estavam acamados, precisavam trocar de decúbito, davam de decúbito dorsal, deitadinhos de barriga para cima, e a pessoa de vez em quando virava eles de barriga para baixo para ventilar a parte mais posterior dos pulmões. Então, os pulmões precisam da gente em movimento, né? Quanto mais paradinhos nós ficamos, mais deitadinhos, menos recrutamos o pulmão. Então, ao longo do tempo, especialmente com o envelhecimento, isso vai se tornando cada vez mais evidente. Existem pacientes em que a gente pesquisa todas as causas para a falta de ar e a nossa resposta final é só falta de condicionamento. O sedentarismo, né? Exatamente, o sedentarismo. Isso é demonstrado pelos exames mais específicos, como a espirometria. Então, é super importante a prática de exercício físico regular, especialmente exercício aeróbico. E em relação à alimentação também, sobretudo naqueles pacientes que têm algum processo alérgico em andamento. A asma é uma doença autoimune, está relacionada a alergias respiratórias e existem alguns tipos de alimento que induzem a piora dessa alergia, especialmente leite, ovo, trigo e glúten, que a gente também consegue descobrir por meio de exame específico. Então, isso tudo caminha junto. Doutora, em relação à pneumonia, é uma doença muito temida, né? A pneumonia, como é que ela se desenvolve? Muitas pessoas dizem que é uma gripe mal curada, é assim que funciona ou não? E qual o risco mesmo? Ela representa um risco de morte, doutora? Bom, a pneumonia é uma doença pulmonar infecciosa, na grande maioria das vezes gerada por infecção bacteriana, mas existem pneumonias virais e pneumonias fúngicas também, tá? Mas quando a gente fala de pneumonia bacteriana, normalmente é o que a gente mais encontra. Existe sim tratamento ambulatorial, ou seja,
fora do ambiente hospitalar para a pneumonia se o paciente não apresenta sinais de gravidade. E quais são os sinais de gravidade? Então, o paciente que apresenta hipoxemia ou dessaturação, que é a diminuição da quantidade de oxigênio no sangue, falando de uma maneira bem simples, que tem uma dispneia que não está sendo controlada com medidas simples, que precisa de um suporte de oxigênio maior, pacientes que já estão demonstrando essa dessaturação por meio do arroxeamento das extremidades, então boca ficando lilazinha, ponta de dedo ficando roxa, aquele chiado do peito que não está respondendo também, usando musculatura que não é a musculatura respiratória para dar o suporte ventilatório. Então, esses são sinais de piora que indicariam permanência em ambiente hospitalar. Tanto na bacteriana quanto a viral, doutora? Isso. Tá. Independente da etiologia, são sinais clínicos que sugerem gravidade. Pode ser que o paciente não esteja num quadro tão grave, mas seja um idoso com muitas comorbidades, e a gente tem scores específicos em que colocamos as características dos doentes e ele diz a gente o risco de piora se não permanecer internado. Certo. Então, são critérios bem estabelecidos. Mas sim, num paciente jovem, rígido, ativo, em que a gente não tem uma doença com tanta repercussão, é possível só a prescrição da medicação e o tratamento ambulatorial. Perfeito. Doutora, e quais são as novidades, né, em relação a novas tecnologias no tratamento de doenças respiratórias e na área de vocês, na pneumologia? Eu pontuaria no contexto da asma, que a gente falou bastante, a imunoterapia, o uso de imunobiológicos como medicação injetável para aquelas asmas de difícil controle, pacientes que a gente já chegou no teto terapêutico de medicação inalatória e não tem tido sucesso mediante conduta otimizada. Hoje, para os pacientes que são selecionados, a gente consegue fazer terapia injetável com boa resposta. É considerada uma novidade, então, né, doutora? Não é tão nova no cenário médico de maneira geral, porque a imunoterapia já é prescrita por reumatologistas, por exemplo, há bastante tempo. Porém, a indicação para a asma alérgica e eosinofílica, ela é mais recente e a divulgação realmente é bem mais nova. Doutora, muitas pessoas, especialmente jovens, têm feito uso de vape, né? Quais são os riscos desse dispositivo? Pronto. Em primeiro lugar, não existe cigarro do bem, né? Todo cigarro é prejudicial, todos contêm nicotina, mesmo porque se não houvesse uma substância que gerasse dependência, não haveria o uso constante, nem o lucro da indústria que o produz. Então, assim, até é importante para quem está assistindo, né? Não é menos ofensivo que um cigarro, né, doutora? Não, e na verdade é muito mais. Porque os cigarros de carteira, né, os cigarros tradicionais a combustão, eles são regulamentados pelos órgãos fiscalizadores. Então, são vendidos e existe regulamentação em relação à quantidade de nicotina disponível em unidade. Certo. Só para exemplificar, um cigarro dentro da carteira tem 1 miligrama de nicotina. Tá. Faz mal, faz muito mal, mas a gente sabe que é 1 miligrama. Os cigarros eletrônicos são contrabandeados, né, não tem legalização no Brasil, tudo que é utilizado é fruto de comércio ilegal. E a gente não conhece as origens. Então, além de estar com a quantidade de nicotina desconhecida, que pode chegar em inúmeros miligramas, tem todos os outros componentes no líquido que o compõem. Então, tem metal pesado, tem substâncias tóxicas, tem diluentes, tem aldeídos, que combinados geram um dano pulmonar muito maior do que o dos cigarros a combustão. E as pessoas costumam considerar menos ofensivos porque não teria o cheiro mais forte, seria isso? Isso. Quando a indústria lançou os cigarros eletrônicos, foi na tentativa, segundo eles contam, de cessar a dependência dos usuários de cigarro tradicional. Um indivíduo adulto que está fumando há muito tempo, vamos ver se ele consegue parar de fumar com o uso do cigarro eletrônico. Porém, o público atingido foi o completamente inesperado, que foi o público jovem, que não viveu as campanhas de conscientização que os pais viveram. E com essa promoção de não ter cheiro, de ter sabores e aromas agradáveis, criou-se a imagem de dispositivo inofensivo. Acreditamos sim que tenha sido por conta principalmente dessa abordagem, assim, de que é novo, divertido, não tem cheiro, não incomoda. Esse tenha sido o grande apelo. E quais são as consequências do uso contínuo do cigarro eletrônico, doutora? Então, a gente tem, especialmente para o indivíduo jovem, consequências a nível de formação do sistema nervoso central, porque o jovem não tem sistema nervoso central bem formado, até pelo menos ser um adulto jovem. Então, a gente tem prejuízo cognitivo, motor, intelectual mesmo, relacionado ao uso da nicotina. E falando de dano pulmonar especificamente, a indução de inflamação das estruturas todas, tanto pelo vapor que é aquecido
e já vai agredindo desde mucosa oral até mucosa epitélio pulmonar, quanto a predisposição à geração de doenças mais graves, como enfisema pulmonar e mesmo câncer de pulmão. E no caso, doutora, de adultos ou idosos, né, que substituíram o cigarro convencional pelo vape, as consequências também são as mesmas? São as mesmas. Perfeito. Doutora, muito esclarecedora a sua entrevista, quero agradecer, foi muito importante tirar todas essas dúvidas para quem está acompanhando o programa. E eu queria que a senhora deixasse, né, o seu contato, sua rede social, explicasse para a gente onde é que atende aqui em Feira de Santana ou cidades vizinhas. Tá, joia. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. É sempre um prazer falar sobre pneumologia e deixar a pneumo mais acessível para todo mundo. Então, a minha rede social é @doutora Alana Nelly, com 2 L's e I. Aqui em Feira eu atendo pelo Hospital EMEC, pelo Hospital São Mateus e na Clínica Cardiopulmonar e na Clínica Otorrinos. E atendo em Serrinha também. O programa Pauta Saúde vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta trazendo mais informações para vocês sobre doenças respiratórias. Nós vamos conversar com a coordenadora do PROAR, um programa municipal que oferece tratamento gratuito para asma e rinite alérgica. Você aí sabe quais são os seus direitos? Aqui na TV Feira, a gente conta com um time de especialistas que vão te orientar no caminho certo de forma clara e descomplicada. Afinal, conhecer os nossos direitos é o primeiro passo para garantir todas as nossas conquistas. Acompanhe semanalmente o programa Tô no Meu Direito aqui no canal 2.1. Te espero! O programa Pauta Saúde está de volta e a gente continua falando sobre doenças respiratórias. E a nossa entrevistada da vez é Fabiane Soares, ela que é coordenadora do PROAR, um programa municipal de tratamento da asma e da rinite. Fabiane, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa. E para começar, eu quero que você explique para quem está assistindo o que é o PROAR, como é que funciona esse programa, que é totalmente gratuito, né? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo algumas informações sobre o PROAR. O PROAR é um programa municipal, né, de combate e acompanhamento à asma e à rinite. O programa funciona ali na rua Professor Germiniano Costa, no centro, e ele é porta aberta para toda a comunidade. Fabiane, essa era a minha primeira pergunta. O paciente que tem uma dessas duas doenças respiratórias, ele pode ir diretamente para o PROAR ou ele precisa antes passar, por exemplo, pela unidade do bairro? Ele precisa primeiramente passar pela unidade do bairro, onde o médico vai estar analisando a necessidade, nisso vai estar encaminhando ele para a central de regulação, dando a guia, solicitando o acompanhamento no PROAR. Ele vai deixar essa guia na unidade de saúde, a unidade de saúde vai estar encaminhando para a secretaria, para a central de regulação, a regulação encaminha para nós a lista de pacientes. E hoje quantos pacientes são atendidos lá? Como é que é o funcionamento? O funcionamento é de segunda a sexta, né? Manhãs e tardes. Tem segundas, terças e sexta pediatria, né? Pneumologistas pediatras. E terças, quartas e quintas, pneumologistas adultos. Então, todos os dias temos profissionais na unidade. E como é que funciona o tratamento, Fabiane? O que é realizado lá? É um tratamento multidisciplinar? Quais profissionais de saúde atuam lá? É um tratamento multidisciplinar. Tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas. Em relação às doenças, somente asma e rinite ou outras doenças respiratórias também são tratadas lá? Só para a gente entender como funciona. Atualmente tem asma e rinite e DPLC, mas a Secretaria de Saúde está tentando colocar a DPLC num centro de pós-Covid, né? E lá vai ficar mesmo a base asma e rinite. Tá, e como é que você vê a melhora desses pacientes durante o tratamento? Eles recebem alta? Como é que funciona essa questão? Como é que vocês acompanham? Eles acompanham a média a cada 6 meses, devido à grande demanda da população. A cada 6 meses tem um retorno e avaliação médica. Nesse período de 6 meses, eles fazem um tratamento com medicações, com fisioterapias respiratórias, com acompanhamentos com nutricionista, e nisso a gente vê a evolução do paciente. Ele tendo melhoras grandes, aí o médico vai dar alta. E existe uma época do ano que essa procura é maior? Existe o mês de outubro, o período de outono e o inverno. Isso se justifica realmente pela mudança da temperatura, Pela mudança da temperatura, O ar no outono fica um ar mais seco, né?
E aí a mudança da temperatura aumenta o índice de procuras lá no PROAR. E hoje, quantos pacientes são atendidos lá? Aproximadamente 1.800. Por que aproximadamente? Porque a cada dia tem um paciente novo e a cada dia também tem alguns pacientes de alta. Então, é aproximadamente 1.800 pacientes temos cadastrados no PROAR. Como é que você vê, Fabiana, a importância de ter esse programa gratuito para a população? Muitas pessoas não sabem, né, que podem ter acesso. A importância é que os pacientes têm um acompanhamento totalmente gratuito, tem dispensação de medicações na unidade, né? E também ele, com a receita do programa, pode pegar essa medicação de graça em várias farmácias de todo o Brasil. Fabiana, em relação ao diagnóstico, né, esses pacientes com doenças respiratórias, eles já chegam lá sabendo que tem asma, por exemplo, ou esse diagnóstico é feito lá pelos profissionais de saúde? Os pacientes chegam com as suspeitas, né? Eles passam pela unidade de saúde com o quadro de suspeita de asma e rinite, aí o médico encaminha para lá, e aí o médico de lá faz os exames, avalia, faz as consultas, e aí fecha o diagnóstico de asma ou rinite. Fabiana, de que forma o funcionamento do PROAR colaborou, né, para as outras unidades de saúde do município que recebiam pacientes com essas doenças? Melhorou porque diminuiu, né, a lotação das unidades, porque antigamente de ter esse programa, existia muitos pacientes que chegavam cursando dispneia nas unidades. E aí, com acompanhamento no PROAR, foram vendo, fazendo fisioterapia respiratória, usando as medicações certinhas, sendo orientados certinho diante das medicações, das bombinhas. Então, isso diminuiu muito a superlotação de pacientes cursando dispneia nas unidades de urgência e emergência. E o PROAR ele existe há quanto tempo? Por que ele foi inaugurado? O PROAR existe há 19 anos, ele foi inaugurado em 2005, foi um projeto de doutora Eli. Diante da situação que ela via em Feira de Santana, muitas crianças com esse quadro, né, de asma, de rinite, ela teve a brilhante ideia de fundar o PROAR. E foi sucesso, já estamos aí há 19 anos, né, e positivamente para o município e para os pacientes. Fabiane, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né, para quem está assistindo o programa, alertando mais uma vez que Feira de Santana conta com esse serviço gratuito e também reforçasse o endereço, o horário de funcionamento. O PROAR, ele é situado na rua Germiniano Costa, centro, né? Ele funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18 horas. É um programa totalmente gratuito, todos os pacientes têm acesso. Se você tiver algum dos sintomas de asma, de rinite, vá à unidade de saúde, passe pelo médico, que aí ele vai estar avaliando e vai estar encaminhando o PROAR. Você vai ter todos os benefícios de tratamento para asma e para rinite, acompanhamento nutricionista, acompanhamento com fisioterapeuta respiratório, atendimento médico e de enfermagem. Fabiane, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Pauta Saúde. Muito importante a gente estar divulgando esse serviço para a população. Obrigada. O programa Pauta Saúde fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com um novo tema para você. Chegou, ligou, filmou, entrevistou, editou, apresentou. Um ano passou, TV Feira, cabe uma cidade inteira. A equipe é massa, só programa barril. É no 2.1, é na TV Brasil. TV Feira, cabe uma cidade inteira. Feira de Santana tá ligada na TV que mostra nossa cara como a gente vê. Até parece um espelho toda vez que eu te vejo. Se reflete nossa feira, a cultura, nosso jeito, o carinho e o respeito que a gente sente por você. TV Feira, cabe uma cidade inteira.